Boa noite a todas e todos. Hoje é mais um encontro do nosso ciclo de seminários Psicologia Crítica e Fenomenologia. Hoje eu tenho um prazer aqui de ter a professora Cassiane Lopes e o professor Lucas Bloch. E vou passar agora para a professora Cassiana Lopes e logo em seguida, aí, Cássia, eu vou marcar uns 40 minutos, alguma coisa assim, quando der os 35, se quiser eu te aviso, mas fica à vontade, né? Usa o seu tempo aí com bastante tranquilidade. Ao final, a gente, né, abre para perguntas, eu tiro mais alguma coisa. Vou abrir o som da Cássia aqui agora. Pessoal, o som está fechado, porque normalmente o pessoal abre o som sem querer, né? Então, isso cria uma boa confusão. Então, ao final, se alguém quiser falar, agradecer, fazer uma pergunta, também é possível abrir o som. Então, passando para a Cássia, se a Cássia quiser se apresentar brevemente, falar um pouco de si, né? Fica também à vontade, ela, o professor Lucas, depois. É isso. Obrigado, Cassiana. Muito obrigada, boa noite a todas e a todos. Obrigada, Alexandre, né, por ter me convidado em nome do Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial. Eu estou muito feliz de participar desse ciclo de seminários muito potente, que também lança, né, a nova turma da especialização. Então, estou bem feliz mesmo de estar aqui com vocês e de poder compartilhar um pouquinho algumas das perspectivas filosóficas sobre o amor. E para pensar com vocês também outras possíveis dimensões deste tema, né, dimensões que estão para além da filosofia. Eu sempre fico alegre em falar com um público tão diverso, como eu disse para o Alexandre aqui antes, pois é justamente no diálogo com a diferença que as melhores, né, e mais ricas conversas se estabelecem. Bom, eu sou doutora em filosofia, para falar um pouquinho de mim, né? Atualmente eu estou como professora colaboradora lá no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná. E o tema que eu vou apresentar aqui, né, Michel Foucault, Amores em Nossos Tempos, é o tema que eu venho desenvolvendo já desde o meu mestrado e que ganhou muito mais força ainda no doutorado. Muitos podem pensar que o amor, ele não é necessariamente um tema Foucaultiano, mas a gente pode depreender esse tema do Foucault, justamente ali do último Foucault, quando ele começa a problematizar as amizades e quando ele começa, a partir do seu retorno à ética da antiguidade greco-romana, a problematizar um preceito muito famoso que está na boca aí de todo mundo, que é o de cuidado de si. Né? Então, quando o Foucault começa a falar em cuidado de si e cuidado dos outros, daí a gente pode depreender a temática do amor na filosofia do Michel Foucault. E quando eu vou estudar os amores, né, as relações amorosas, eu penso tanto nos vínculos entre os amantes, quanto nos vínculos entre os amigos, né? Então, eu tento embaralhar um pouco essas distinções entre amores conjugais e amores na instância da amizade, justamente para tentar embaralhar também um pouquinho a relação entre o espaço privado, ou a dimensão ético-política das relações que se dão no espaço privado, e a dimensão ético-política das relações que se dão no espaço público. Então, de fato, Foucault nunca pensou propriamente assim, ele nunca falou em amor ou em amores, mas esse é um tema que a gente pode depreender do Foucault, né? E a reflexão sobre a amizade, sobre o cuidado de si, vai ser o que vai me inspirar hoje aqui, né, para fazer essa contextualização do que seria uma perspectiva Foucaultiana acerca do amor. Eu não vou entrar nos detalhes desses recuos que o Foucault faz em relação à antiguidade, eu vou tentar me centrar, sobretudo, no Foucault, numa perspectiva contemporânea, e a partir desse recorte, né, eu vou dividir a minha apresentação em 3 tempos diferentes. Eu vou ler a minha apresentação, mas eu vou ler de uma forma bem tranquila, para que todo mundo possa ir pegando os conceitos. Eu sei que, às vezes, filosofia pode ser um pouco enfadonho. Eu espero que esses conceitos sejam bastante imaginativos e que a gente possa discutir eles depois, porque todos esses conceitos são trabalhados, de fato, com base, né, na nossa percepção acerca das relações sociais. Então, não estou propondo aqui uma filosofia metafísica, mas é uma filosofia, de fato, social, que é essa que a gente consegue fazer a partir do Foucault.
Então, eu começo com uma breve tematização sobre o nosso tempo, uma breve contextualização acerca do que se passa hoje, e logo em seguida eu vou falar sobre uma diferença que parece bastante sutil e para coisas a gente não dá muita importância, mas que é uma diferença muito, muito forte, que pode ser depreendida da ética Foucaultiana, que é a diferença entre socialização e sociabilização. Então, a gente vai conseguir entender, a partir desses dois conceitos, os dois aspectos que o amor, né, comporta hoje na contemporaneidade, a partir do Foucault. E, no final, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do amor, ou porque o amor ainda é urgente, uma prática urgente para que a gente viva eticamente o tempo presente. Então, também numa perspectiva Foucaultiana, e o Foucault aí inspirado pelas filosofias da antiguidade greco-romana, nos explica que o presente é vulnerável, né? Que ele não está simplesmente dado aos sujeitos, mas que nós precisamos nos movimentar em direção a ele, de modo a criá-lo, né? Para que esse presente possa ser de fato vivido como intervenção ético-política. E o amor é um motor, né, para essa criação do tempo presente. Então, vamos lá, né? Eu vou começar, né, com esse primeiro momento que eu intitulei Sobre o Nosso Tempo, e vou começar lendo bem calmamente. É difícil falar de amor em tempos como o nosso, em tempos em que somos assolados por uma doença estranha que ainda incita o isolamento social e que simultaneamente revela o aspecto ficcional das fronteiras que recortam o mundo. Esta doença repentinamente nos fez recordar, e aqui eu cito o Jean-Pierre Vernant, quando ele caracteriza a morte cadavérica, e o Jean-Pierre Vernant é um historiador da antiguidade. Então, essa doença nos fez recordar dos prados que circunscrevem em pilhas massas de ossos brancos, de cadáveres putrificados cujas peles secam. Fim de citação. É estranho. Esse vírus nos faz recordar da falta de perenidade de nossas vidas, ou seja, faz-nos perceber que nem a religião e nem o Estado nos tornam imunes à mortalidade que nos condiciona. No caso de nosso país, essa doença relega alguns poucos privilegiados ao confinamento, à instância uterina da vida privada, ao conforto apático que nos remete a uma disposição prematura, na qual a barriga de nossa mãe era o lugar mais seguro. Assim, com medo do mundo que se apresenta no presente, deslocamos-nos do útero em direção à incubadora e saímos desta em direção à casa constituída, em geral, pelo matrimônio e pela filiação. Para que alguns possam se isolar dignamente, muitos outros precisam se sacrificar, expondo-se à doença. O medo da perda isola e o medo da perda expõe. Por um lado, os isolados temem morrer em decorrência deste vírus, e temem que os seus morram em decorrência deste vírus. Por outro lado, os expostos temem morrer em decorrência da fome, e temem que os seus morram em decorrência da fome. Neste cenário, também encontramos o bom cidadão, que pode ser metonimicamente reduzido àquele que hoje representa a República. O cidadão de bem se sente contrariado e bastante vulnerável. De fato, ele não quer adoecer, mas ele também não quer renunciar à socialização a qual está habituado. Isto é, ele quer continuar a exercer sobre os outros a sua autoridade patriarcal. Ele quer fazer de sua casa um reinado, cuja dimensão varia entre um imóvel de 3 a 4 quartos e o palácio do governo, que se estende a toda a pátria. Ele, o cidadão de bem, quer continuar a reunir em torno de si a família devota a Deus e, portanto, aos bons costumes. Ele também quer continuar a celebrar mais um ano de sua vida medíocre, de seu casamento de fachada e de seus filhos oprimidos e opressores. O cidadão de bem quer ter o direito de festejar e de contribuir com a economia de nosso país, ou melhor, ele não quer renunciar às próprias economias, as quais são acumuladas e mantidas ao custo da vida do trabalhador, que, por medo da fome, continua a se submeter ao patrão. Após festejar, o cidadão de bem precisa que alguém limpe sua bagunça, e ele também precisa recuperar o dinheiro que perdeu na comemoração.
Então, ele expõe à doença os seus trabalhadores, aqueles que o Estado não tem interesse em preservar. No isolamento, o cidadão de bem quer manter a fronteira que separa a tradição da sua família do resto do mundo. Dito de outro modo, para ele, a sua família é imune ao vírus, pois as doenças só atingem os pobres, os miseráveis e os devassos. De acordo com tal perspectiva, a doença nunca atinge aqueles que são filhos de Deus e guardiões do Estado. Para evitar que o vírus se propague, o cidadão de bem faz com que sua empregada e seu zelador higienizem sua casa e seu condomínio. Mas antes, e isto é fundamental, eles fazem com que suas empregadas e empregados se desinfetem, deixem a porta ao iniciarem o turno motivado pela fome, a pobreza, a miséria e a devassidão que propagam as doenças. No entanto, estes que se acham ricos e estes que de fato o são, mal sabem, ou talvez não queiram saber, que o vírus é vetorizado, ou também é vetorizado, pelas próprias classes às quais pertencem. Aparentemente, eles só entenderão quando um dos seus perecerem e infectarem por completo o núcleo de tradição patriarcal. É estranho, o vírus enfraquece a socialização, mas, ao mesmo tempo, fortalece-a através da potencialização do narcisismo por consanguinidade. Além disso, embora o vírus nos mostre que as fronteiras que recortam o mundo são meras ficções, ele também intensifica um sentimento patriótico fascista, que gera uma comoção nacionalista de preciosismo econômico empresarial. Ademais, não podemos deixar de notar que o vírus que se alastra como o próprio neoliberalismo, sendo inclusive por ele instanciado, simultaneamente manifesta a fragilidade de uma economia fundamentada na anacrônica lógica do senhor e do escravo. Quem dera se a doença fragilizasse apenas a socialização, se ela colocasse em questão o narcisismo por consanguinidade perpetuado pela tradição, de Deus, da pátria e da família. É triste saber que a doença se interpõe, sobretudo, à sociabilização, isto é, a manifestação pública da resistência e a construção de redes de solidariedade capazes de ampliar e de aplicar o cuidado para além do espaço egóico da casa que acolhe a família tradicional. Como vocês podem perceber, eu estabeleço aqui uma distinção que parece muito sutil, mas que é, na verdade, muito profunda. Trata-se, pois, da diferenciação entre socialização e sociabilização. Faz importante prestarmos atenção nessa distinção, porque ela se baseia na diferença diagnosticada por Foucault entre a moral voltada ao código e a moral voltada à ética. Foucault nos mostra no prefácio ao segundo volume da História da Sexualidade, O Uso dos Prazeres, que a moral comporta dois aspectos, ou seja, existe a moral orientada ao código e a moral orientada à ética. No primeiro caso, explica Foucault, eu o cito, a subjetivação se efetua no essencial, e por subjetivação entendamos aqui a constituição de si, então a subjetivação se efetua no essencial de uma forma quase jurídica, no caso da moral voltada ao código, em que o sujeito moral se refere a uma lei ou a um conjunto de leis às quais ele deve se submeter sob pena de incorrer em faltas que o expõem a um castigo. Fim de citação. Então, basicamente, o que o Foucault está falando aqui é que, no caso da moral voltada ao código, né, a constituição de si mesmo se dá em virtude de todo um processo de obediência e obrigações. Né? Então, a gente não tem uma constituição criativa em operação, mas a gente tem uma constituição que depende, sobretudo, da submissão do sujeito ao código. No segundo caso, no caso da moral orientada à ética, a ênfase é dada, e eu cito Foucault, às formas das relações consigo, aos procedimentos e às técnicas pelas quais são elaboradas,
aos exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como objeto a conhecer e às práticas que permitem transformar seu próprio modo de ser. Fim de citação. Então, nesse caso, o que a gente tem é uma constituição de si que não está necessariamente submetida ao código, né, mas uma constituição de si que é, inclusive, muito crítica a esses processos de codificação. Ela vai se dar, sobretudo, no âmbito das relações que o si estabelece consigo mesmo, relações essas filosóficas, terapêuticas, mas também no âmbito que o si estabelece com os outros, né? E geralmente com os outros no que diz respeito ali a esses vínculos afetivos que são capazes de nos aperfeiçoar eticamente. Então, não é na relação com o outro que se dá simplesmente por dever, né? O famoso preceito do cuidado de si, que Foucault observa nas filosofias da antiguidade greco-romana, e sob cuja inspiração ele nos apresenta o preceito contemporâneo da estética da existência, refere-se, sobretudo, né, cuidado de si e a estética da existência, ao segundo aspecto da moral, a saber, a moral voltada ao código. Então, vamos lá agora para a segunda parte da explanação, né? E essa segunda parte eu chamei socialização e sociabilização. Vamos tentar entender, então, a diferença dessas duas, a gente pode dizer assim, performances afetivas e a relação entre elas. Vejam, é justamente a partir desta distinção entre a moral voltada ao código e a moral voltada à ética que eu percebo a diferença entre, por um lado, a socialização e, por outro lado, a sociabilização. A socialização está para a moral voltada ao código, ao passo que a sociabilização está para a moral voltada à ética. A ética da sociabilização não repousa sobre a quantidade de indivíduos com as quais interagimos, até porque a sociabilização se distingue da socialização, segundo a qual os amores e as amizades devem ser simplesmente acumulados sob o escopo do narcisismo que acriticamente reitera a normatividade. Então, o que a gente tem aqui por um lado, né? A sociabilização, ela diz respeito, como eu disse anteriormente, a essas relações afetivas de dimensão ética, que são as relações afetivas que se dão sem nenhum tipo de jogo de interesse, mas que envolvem, sobretudo, ou que têm como objetivo, o aperfeiçoamento de si no mundo, ou seja, a gente se vincula aos outros para tentar se tornar uma pessoa melhor no mundo. No fundo, é isso, né? E elas são distintas das relações de socialização, porque estas relações, elas são codificadas ou codificadoras, né? Ou seja, existe aí nessas relações de socialização um afeto que se dá por interesse ao código. E o código, ele é interessante justamente porque, a partir dele, a gente pode depreender alguns bens que não são considerados, desde uma perspectiva ética, como bens morais, mas como bens temporários, indiferentes, mas que muitas vezes são valorizados dentro desse escopo, a gente pode dizer hoje, né, neoliberal de sociedade. Então, que bens são esses, né, que são tão prezados por aqueles que socializam e não por aqueles que sociabilizam? Seriam a fama, o dinheiro, o status, né, esses são os bens que estão envolvidos ali. Bom, sendo assim, eu utilizo aqui o termo sociabilização para me referir às relações sociais que incitam a crítica aos valores vigentes, ao passo que utilizo a noção socialização para significar as relações sociais desencadeadas em razão dos códigos morais e da normatividade instanciada por eles. Esta diferenciação, como acabei de dizer, acompanha a distinção estabelecida por Foucault entre a moral orientada à ética e a moral orientada ao código. Nesse sentido, a sociabilização condiz à ética do cuidado de si, ou, né, a sociabilização possui uma potência estética, se a gente fala, por exemplo, em estética da existência.
Então, o que isso significa, né? Significa que através da sociabilização que somos capazes de estetizar a nossa própria existência. Ao passo que a socialização concerne a política dos deveres. Socializamos porque devemos, porque temos interesse em perpetuar os jogos normativos. Então, por um lado, do ponto de vista moral, a sociabilização, se a gente pensa de um ponto de vista mais conservador, né, a sociabilização pode ser compreendida como uma postura antissocial e muitas vezes radical, adotada por aquelas e por aqueles que buscam se apropriar do sentimento de amar como algo que lhes é próprio e não como algo que deve ser parametrizado de maneira heterônoma, isto é, por um grande outro, seja ele simbólico ou real. Por outro lado, do ponto de vista ético, a socialização pode ser lida como uma postura hipócrita adotada por aqueles e aquelas que, insistindo no narcisismo, ou melhor, na ideia segundo a qual eu só devo me relacionar com aqueles que são como eu, né? Então, que insistindo nessa estrutura narcisista, acabam privilegiando o amor como mandamento, obsessão e interesse pela norma. Então, do lado da sociabilização, encontramos a criação estética da amizade, que transgride e subverte as diferenças estatutárias entre o amor e a amizade. Do lado da socialização, nos deparamos com a repetição das tradições conjugais e familiares, que hierarquizam o amor e a amizade. No que diz respeito à constituição ética e política de nós mesmos e de nós mesmos, oscilamos entre a sociabilização e a socialização, as quais se justapõem e se confrontam no decorrer de nossas vidas. Então, por vezes, a sociabilização, que diz respeito a essa pulsão estética, a gente pode dizer assim, né, de embelezamento da própria existência, de aperfeiçoamento da própria existência, ela se perde em meio à violência devastadora da socialização, em meio à violência da norma, da tradição. E, por vezes, a socialização, que são esses jogos normativos entre o si e o outro, ela é simplesmente abandonada ou momentaneamente rompida para ser reconstituída como sociabilização. Então, por vezes, a gente se afasta desses jogos justamente para retornar a eles de uma outra forma, de uma forma mais criativa. Mais precisamente, nós vacilamos entre a criação de novas culturas, né, afetivas, e, por outro lado, a repetição, muitas vezes irrefletida, da tradição. Repetição de determinados padrões amorosos que se conservam, mas que também instauram conservadorismo na sociedade. Então, como podemos perceber, a distinção entre a socialização e a sociabilização é importante porque nos remete à diferença entre a moral do código e a moral da ética, mas também porque nos permite compreender, a partir de Foucault, que hoje, em nossos tempos, o amor, assim como a moral, comporta dois aspectos. Há, pois, o amor codificado e o codificador, e, por outro lado, o amor que transgride os limites do código e subverte seus agenciamentos em virtude da potência ética e, sendo assim, criativa ou crítica do próprio ato de amar. Mas que amor alternativo é este? O que é este amor transgressivo, transgressor, subversivo? Não estamos habituadas e habituados a alternativas amorosas. Insistimos constantemente no seio familiar, por pior que ele seja. Insistimos constantemente na ideia do casamento, por pior que ela seja. Na paternidade, na maternidade patriarcal, nas amizades interesseiras, no amor como posse, no amor como obsessão, na amizade como uso, no sacrifício do si em nome do outro, no sacrifício do outro em nome do si. Afinal de contas, desde as chagas de Cristo, o amor mais legítimo, de acordo com os códigos que estruturam nossa sociedade, é aquele que sacrifica. E que é sacrificado. Então, o amor alternativo, né, este amor que pode ser pensado a partir do Foucault, não é este da tradição. Ele é, na verdade,
uma alternativa à tradição. Por isso, ele pode ser interpretado e percebido sob a clave da ética da sociabilização. O amor alternativo é aquele que nos desloca e nos faz caminhar nas bordas do dever, incitando-nos à experiência do cuidado, cuidado de si e cuidado dos outros. O cuidado não é algo que se vive constantemente. Ele precisa ser rememorado, retomado e ressignificado à medida que conduzimos nossas vidas e à medida que nossas vidas se submetem, quase que inconsciente ou espontaneamente, às normas que as sufocam, torturam e matam em nome da civilização. O cuidado é um esforço crítico, que enquanto tal depende da crise. Por que cuidar? Como? Quando? E de quem cuidar? Tais questionamentos, que despontam da filosofia de Foucault, são incessantemente alimentados pela história, pela literatura, pela filosofia e pelos afetos. Quando trago a vocês a discussão do amor, não estou tentando submeter o afeto ao logicismo da razão. Minha intenção é indicar que as normas, os códigos, operam em relação aos motivos pelos quais nos atrelamos aos outros e que os nossos sentimentos não são tão puros quanto imaginávamos. Precisamos, portanto, desconfiar de nós mesmas e de nós mesmos, da imagem que acreditamos ter para nós e para os outros. A obstinação filosófica depende desta desconfiança que nos faz compreender, mesmo que de forma escassa, o modo pelo qual interagimos com o mundo e com aqueles e aquelas que o constituem. Por que e como amamos a nós mesmas, a nós mesmos e aos outros neste mundo? Por que vivenciamos certos amores e abandonamos outros? De fato, não podemos distinguir com plena certeza em que medida as amizades que conduzimos e os amores que desejamos dependem ou não de nós. Talvez tudo o que podemos afirmar é que o afeto ou o desafeto, seja em relação a nós mesmas, a nós mesmos, seja em relação aos outros, é mediado pela norma. Pela adequação à norma, pela transgressão de seus limites e pela subversão da realidade que ela se atrela. Sabemos que a amizade é historicamente entendida como o afeto não sexual entre indivíduos. Mais precisamente, como explica Freud, a amizade seria o amor inibido na meta, isto é, o amor sensual que se distingue do amor genital, cujo objetivo, no que tange à civilização, é a procriação. Cito Freud. O amor genital conduz à formação de novas famílias, aquele inibido na meta, amizades, que culturalmente se tornam importantes, pois escapam a várias limitações do amor genital, exclusividade, por exemplo. Fim de citação. A partir das noções Foucaultianas de cuidado de si e de cuidado dos outros, que confinam com a ética da sociabilização, somos capazes de subverter estas significações, e assim de entrever um amor, ou melhor, amores, que não se limitam à matriz heterossexual e que não se restringem aos humanos, à humanidade e ao humanismo. O ato de amar, envolvendo ou não a consumação sexual, pode ser pensado como amizade, ou seja, como uma interação não hierárquica, não exclusiva, e que tem como finalidade o despontar de belezas completamente estranhas aos olhos daqueles que insistem em repetir o anacronismo da norma, aos olhos daqueles que só olham com os olhos de Narciso. O ato de amar pode ser uma espécie de encontro imprevisto entre forças que são capazes de confrontar a fixa estrutura dos saberes e poderes que justificam o gosto normativo. Foucault nos explica que estes amores estão prestes, e aqui eu cito Foucault, a inventar uma relação ainda sem forma, que é a amizade, a qual dá lugar a vínculos intensos que não se parecem com nenhum daqueles que são institucionalizados. Fim de citação. Sendo assim, este amor alternativo, vislumbrado a partir de Foucault, amor que se faz como e por meio da sociabilização, este amor nos mostra que somos capazes de amar nossos amigos e que a vida conjugal e a vida familiar podem ser subvertidas
a ponto de se tornarem nichos para a experiência estética do cuidado, ao invés de se manterem como nichos para a repetição acrítica da tradição. Este amor alternativo, vislumbrado a partir de Foucault, nos mostra que nem todo amor é procriador e que nem toda amizade é interesseira. Nos mostra que ainda podemos romper com estes estigmas que são incapazes de responder à exigência por comunidade. Levando em consideração a sociabilização, podemos afirmar que a ética do cuidado de si nada mais é do que uma ética dos amantes. De modo geral, a ética do cuidado de si consiste em uma ética dos amantes porque, em primeiro lugar, o processo criativo em torno da constituição de si mesmo se faz através da relação afetiva com os outros. E porque, em segundo lugar, esse vínculo amoroso é crítico, ou seja, ele transforma a vida e, por conseguinte, a circunstância espaço-temporal daquelas e daqueles que se envolvem em tal coexistência afetuosa. Ademais, faz-se importante ressaltar que os elos sociais criativos, na medida em que se estabelecem em virtude do amor por si e pelo outro, subvertem e transgridem a institucionalidade moral política, isto é, esses laços deixam de se limitar ao dever moral e aos jogos de interesse macro e micropolíticos. Logo, a prática do cuidado de si concerne ao exercício da sociabilização, ou seja, ela não está condicionada a um ideal identitário que corresponderia à utópica projeção do amor perfeito. Né? E por amor perfeito, a gente pode entender amor de estrutura narcísica, patriarcal, falocêntrica, seminal. Pelo contrário, né, as diversas e incessantes experiências refletidas de amizade ou de amor permitem que o si mesmo se torne sempre outro, modificando criativamente a própria vida e a circunstância na qual se insere. Bom, eu teria o terceiro ponto do texto, não sei, Alexandre, se ainda dá tempo, em quanto tempo eu estou? Dá tempo? Ah, sim, pode ir. Então, beleza. Então, agora, né, eu vou tentar falar rapidamente por que o amor é importante para o Foucault, para a gente justamente se movimentar em direção ao tempo presente, de modo a intervir nele, né, ética e politicamente, né? Então, não cair numa espécie de apatia social, numa espécie de inércia que nos relega, né, a um saudosismo por um tempo que já foi, né, ou a uma ansiedade por um porvir incerto, né? E esse terceiro passo do texto eu chamei de para se viver o presente e o amor. Para Foucault, estes amores alternativos são capazes de modificar o tempo presente. Com efeito, estamos habituadas e habituados a associar o presente ao espaço de tempo que nos permite conduzir o cotidiano, ao espaço previamente dado que contempla a nossa trivialidade, iniciada no momento em que acordamos e rompida no instante em que as ações do inconsciente são liberadas pelo sono. Temos a impressão de que o presente não é vulnerável. Temos a sensação de que ele é implacavelmente experienciado por nós. Contudo, quando decidimos nos voltar a esta sensação e pensar a respeito daquilo que ela representa, tornamos-nos capazes de perceber que tal impressão repousa sobre a inércia, a qual tem nos desviado da presença do presente e nos mantido presas e presos à saudade, ao arrependimento e à ansiedade travestida de esperança benevolente por uma vida em um mundo melhores. Ao nos darmos conta destas sensações, compreendemos que esquecemos de viver o presente e que esta experiência, diferentemente do que imaginávamos, é vulnerável. Foucault caracteriza a vulnerabilidade do presente quando nos mostra que ele não corresponde ao espaço de tempo sempre disponível aos sujeitos, mas que a experiência do presente depende da transformação ética do si mesmo e da sua intervenção política no mundo, a qual se faz por meio da sociabilização. Nesse sentido, conforme Foucault, o presente corresponde ao efeito que resulta do desejo de amar a peculiaridade do si e do outro no mundo que, paradoxalmente, abarca continuidades e rupturas identitárias. No mundo, né, que não é constituído por identidades absolutas.
Portanto, talvez seja possível afirmar que a experiência do presente é vulnerável na medida em que depende do si mesmo. Dito de outro modo, a experiência do tempo presente depende da maneira pela qual o si exerce o amor por si mesmo, pelos outros e pelo mundo. Os amores alternativos que se dão no âmbito da sociabilização transgridem a estrutura narcísica que tradicionalmente fundamenta e justifica a conexão entre o si e os outros. O que quero dizer é que a configuração dos amores alternativos, tal que pensados na via da estética da existência Foucaultiana, não se atrela aos reflexos do espelho de Narciso. Foucault não parece se interessar pelo espelho que ensina o si a amar somente aqueles que lhe são idênticos. O espelho instrumentalizado por Foucault não reflete nenhuma beleza originária ou absolutamente identitária. Diferentemente, ele reflete a beleza do radicalmente outro. A beleza do outro no qual si mesmo se transforma ao experimentar o amor à diferença, e a beleza do outro que o si mesmo ama porque é diferente. Com base nisso, talvez possamos afirmar que, para vivermos o tempo presente, tudo o que nos resta é a paixão pela diferença. Paixão que é agora, em parceria com a morte, a única certeza de nossas vidas. A paixão pela diferença parece resolver, portanto, o enigma relativo à presença do presente. Mas será que em tempos como o nosso ainda podemos aceitar esta resposta? Esta resposta ainda é suficiente à questão que pergunta: como não esquecer de viver o presente? Mais precisamente, a disposição viral que assola o mundo não impede a criação de nichos de sociabilização? Não impede a estetização da existência e, assim, a experiência de amores alternativos, transgressivos, subversivos? Em nossos tempos, talvez a mera sobrevivência já se configure como uma grande exigência ou um grande privilégio. Devemos, pois, nos contentar com isto, com a mera sobrevivência? Parece-me, e vocês hão de convir, que a sociabilização está em risco. Na verdade, ela sempre esteve, mas talvez possamos afirmar que agora o risco se acentua. Nossa vontade de paixão pela diferença está enfraquecida, e este enfraquecimento não se deve pura e simplesmente ao vírus. Todas e todos nós sabemos disso. Sabemos que nossas pulsões se introvertem em razão de perversos interesses macropolíticos, que nos desterram, que nos queimam, que nos matam compulsoriamente. Então, e agora? Como podemos, se é que podemos, resistir à precariedade que nos assola? Não há outra solução. A resposta parece ser a mesma. Resistimos à medida que amamos a nossa própria diferença e a diferença do outro que conosco constitui o mundo em sua pluralidade. Sendo assim, é possível que hoje, sobretudo hoje, a resistência e com ela o amor, devam ser reativados como motores, como motivos comunitários capazes de nos conectar ao mundo em sua complexidade. O amor pela diferença ainda é urgente, pois talvez ele, somente ele, seja capaz de transmutar a maneira pela qual nos relacionamos com o planeta. No ensaio intitulado Aprendendo com o Vírus, publicado em 28 de março de 2020 no El País, Paul B. Preciado nos diz o seguinte, eu o cito: curar a nós mesmos como sociedade significaria inventar uma nova comunidade, para além das políticas de identidade de fronteira com as quais até agora temos ensejado a soberania. Permanecer vivo, mantermos-nos vivos como planeta frente ao vírus, mas também frente ao que pode acontecer, significa implementar formas estruturais de cooperação planetária. Como o vírus muta, se queremos resistir à submissão, nós também devemos mutar. Fim de citação. Pois bem, e para que a mutação se torne possível, precisamos nos dispor a amar. Tarefa que parece ser facilmente descrita a partir de um jogo de palavras filosófico, mas que dificilmente é colocada em prática, já que envolve um esforço pouco evidente, a saber, aquele do cuidado como responsabilização por si, pelos outros e pelo mundo. Na via de Foucault, podemos dizer que o amor pela diferença solavanca a ação no tempo presente. Na via de Foucault, talvez possamos dizer que o amor e somente o amor é capaz de resistir a uma república estulta e a uma doença mutante.
Finalizo, então, minha intervenção com um rompante de esperança que afirma: ainda é tempo de amar, ainda é tempo de amor. Muito obrigada. Bom, Cassiana, muito obrigado pela fala. E como ela é importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Onde a diferença quer ser apagada, né, assassinada, e como é importante a diferença em nós e nos outros, acima de tudo. Mas muito obrigado por você trazer essa contribuição. E já no final a gente abre para perguntas. Eu tenho umas questões também, o pessoal botou aqui no chat. Pessoal, quem estiver assistindo, já pode em algum momento lançar aí no chat as perguntas, ou ao final mesmo, fica até mais fácil para eu reunir. Tá? Muito obrigado, Cassiano, pela fala. Tá? Agora, pessoal, a gente vai passar para o professor Lucas Bloch. A ideia é que haja também uns 40 minutos de fala. Cassiano foi bem pontual, ficou exatamente 40 minutos. Mas, Lucas, fica à vontade entre 30, 35, 40 minutos, que a partir dali a gente abre para perguntas, responda aqui o chat também que tiver. Lembrando que agora, durante a fala do professor Lucas, logo eu coloco o link para participação, para presença, tá bom? E ao final a gente volta a conversar. Lucas, pode ir lá. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela presença aqui hoje. Bom, boa noite a todos e a todas. Acho que é até difícil falar depois de uma fala tão bonita como da Cassiana, né, sobre o amor e sobre essas coisas todas tão importantes hoje e sempre, e mudar um pouco a frequência do que eu vou trazer, né. Queria me apresentar rapidamente, né, sou de Fortaleza, né, representando aqui o Nordeste, né, sou professor da Universidade de Fortaleza, faço parte de um laboratório de fenomenologia que se chama Afeto, e nos últimos anos venho desenvolvendo pesquisas no campo da fenomenologia, também na psicologia humanista, da psicopatologia fenomenológica, e sobretudo nos últimos anos voltado mais para a fenomenologia do Merleau-Ponty, né, e suas implicações e caminhos diferentes que ela segue. E aí, quando o Alexandre me convidou, né, e queria, Alexandre, aproveitar a deixa, né, para enfatizar assim, a importância do trabalho que você vem fazendo, e outras pessoas em desenvolver a psicologia fenomenológica existencial no Brasil, né, porque isso diz de um lugar que a gente quer ocupar e da importância de desenvolver profissionais capazes de responder às necessidades, inclusive esse movimento que você tem trazido de discutir questões críticas, sociais, né, de gênero, entre outras coisas, eu acho que é bem importante e necessário nesse momento. E a gente vem num processo de formar pessoas realmente dentro dessa lente tão importante, né? Quando você me convidou, eu fiquei pensando, né, o que é que eu poderia contribuir e ao mesmo tempo, por onde que eu poderia começar, né? E aí, quando eu propus, né, eu queria dividir um pouco a minha fala hoje, talvez em duas partes, né? Eu montei uma apresentação para vocês, mas eu queria começar falando sobre a relação da psicologia com a fenomenologia, né? Assim, isso é uma questão que para a gente no Brasil é muito evidente, em função da trajetória que isso se segue ao longo do tempo, mas isso não é tão comum assim, né? Eu passei uma experiência de doutorado, né, fora do país e tive bastante contato com a psicologia e pude ver que a psicologia que se faz em muitos lugares, ela simplesmente deixa de lado completamente a fenomenologia. E por que a gente no Brasil se interessa tanto, né? Assim, isso é uma pergunta que eu costumo me fazer, né? Tem algumas respostas históricas, tem algumas respostas teóricas, clínicas, né? E do lugar que a psicologia fenomenológica vem assumindo e vem se reconfigurando, né, nos últimos anos. Eu acho que a gente vem por um processo de reconfiguração, de reorganização, de separação clara, por exemplo, da psicologia humanista e de outras coisas que não é muito o que eu vou trazer para vocês, mas o meu ponto de partida é um pouco esse, e tentar pensar como é que no caso a fenomenologia do Merleau-Ponty pode contribuir para essa relação especificamente, que ela não é tão natural assim, mas que, a meu ver, ela é muito fecunda e muito potente, né, nesse amplo campo de possibilidades que é a psicologia, né, e as pessoas que estão aqui, imagino que ou estão em formação ou pretendem seguir essa direção.
Bom, para não me desorganizar a minha fala, geralmente eu monto uma apresentação com alguns pontos que me norteiam, né? Então, eu vou seguir um pouco disso aqui. Desculpa. Eu acho que para seguir um pouquinho do tempo e dar um tempo da gente discutir, né? Ouvindo a Cassiana, eu fiquei lembrando, Cassiana, que do Foucault, e que recentemente saiu uma publicação, né, do Foucault, de um comentário sobre o Binswanger, né? Isso é bem recente, saiu agora, né, nesse ano, né, sobre a questão do livro de análise existencial do Binswanger, e também as discussões que o Binswanger acaba levando para a discussão sobre o amor, sobre a nostridade, né, e que eu acho que tem uma ponte bem legal. Você falando, eu fiquei lembrando disso. Bom, gente, então, o que eu queria trazer hoje, né? Eu queria partir desse lugar da gente pensar essa relação entre a fenomenologia e a psicologia, as fenomenologias e as psicologias diferentes, né, dentro desse vasto campo, né? E aí o ponto de partida que eu queria começar, né? Deixa eu ver se está dando certo aqui. Está aparecendo ok, né, para vocês? O ponto de partida que eu queria seguir, né, é esse lugar da fenomenologia filosófica, né? Então, assim, mesmo quando a gente fala, por exemplo, da pós, né, o Alexandre falou de alguns filósofos, né, admiro demais os filósofos, né, e todas as contribuições, esse diálogo que a gente sempre faz com a psicologia. Mas quando a gente fala da fenomenologia, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer uma transposição muito imediata entre uma fenomenologia filosófica e uma fenomenologia clínica, ou algum outro nome que a gente possa usar para isso, ou mesmo quando a gente fala uma psicologia fenomenológica existencial. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer um pulo, um salto ou uma aplicação de algo que na sua origem não está necessariamente posto, né? Até para a gente não tornar a fenomenologia como uma pura técnica, um instrumento ocasional dentro das práticas psicológicas. Então, quando a gente fala de uma fenomenologia filosófica, né, obviamente a gente centra aí nas perspectivas do Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, né, que de diferentes formas tem contribuições imensas para a gente pensar a psicologia. E aí, quando eu falo aqui a palavra fenomenologia clínica, né, assim, esse é um termo que eu diria contemporâneo, né, que vem sendo usado, né, a gente usa muito aqui aqui em Fortaleza no Afeto, né, eu lancei um livro com a professora Virginia que se chama Fenomenologia Clínica, né, e o que é que isso representa, né? Quando a gente fala esse termo, eu estou me referindo a perspectivas desse campo amplo que envolve a psiquiatria, a psicopatologia, a psicologia clínica, nas suas diferentes possibilidades, a psicoterapia, por exemplo. Então, todo aquele viés, as perspectivas clínicas que se inspiram na fenomenologia filosófica, a gente poderia, por exemplo, colocar nesse bolo aí chamado fenomenologia clínica. Mas, historicamente, para a gente pensar uma fenomenologia clínica, a gente precisa pensar de que forma isso parte de uma influência de autores de uma fenomenologia filosófica, né? E isso não acontece de forma por acaso, tem um contexto histórico, tem um horizonte histórico que isso se dá, né? Inclusive, no próximo ano, completa 100 anos da psicopatologia fenomenológica, né, em 1922, né, a conferência dada pelo Binswanger e pelo Minkowski, que é considerado ali o momento em que, no mundo científico, a psicopatologia fenomenológica se apresenta, né? Então, autores como Binswanger, Minkowski, Strauss, Tatosian, Tellenbach, se a gente pensar autores clássicos e também mais contemporâneos como o Tatosian, são autores da psiquiatria propriamente, que recorrem ao pensamento fenomenológico para desenvolver algum tipo de trabalho nesse campo clínico. E aí a gente pode ampliar isso, né, para autores contemporâneos, né, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais. E aí eu faço uma ressalva direta à psicologia brasileira, que eu acho que a gente consegue... Quando eu falo, por exemplo, que em outros lugares não se faz isso não é um demérito nosso. Na verdade, eu acho que isso é uma virtude nossa. Acho que a galera ainda não percebeu que tem um lugar assim, bem interessante. Né? Assim, às vezes eu fico pensando, o pessoal não percebeu ainda que tem um negócio aqui que pode ser bom, né? Que pode desenvolver um outro tipo de psicologia muito rica. Né? Então, quando eu me refiro a esse lugar de uma fenomenologia clínica, eu acho que tem uma potência a gente é muito colonizado, né? E valoriza muito o que está fora. Eu acho que a gente tem todo um potencial para realmente fazer uma compreensão clara
do que a fenomenologia pode trazer. Qual é a ressalva que eu faria aqui? Eu diria que a gente tem que ter só muito cuidado para não fazer esse movimento de uma forma muito muito rápido, ou muito técnico, ou muito que não diferencie esse campo da filosofia e da psicologia e as implicações que isso possui. Né? Então, só para fechar essa primeira ideia de ponto de partida, né, eu queria fazer essa diferença. Né? Porque se eu falo de uma fenomenologia clínica que se desenvolve a partir de uma fenomenologia filosófica, existe ainda aí, e aí eu não estou dizendo que o que vem da fenomenologia filosófica não contribui, não é isso. Eu acho que contribui e ainda tem muita coisa a contribuir, e é por isso que eu vou falar do Merleau-Ponty. Né? Mas a gente tem que ter cuidado para separar, e a gente tem cuidado para pensar que psicologia a gente quer inspirada na fenomenologia, sem ficar simplesmente sendo uma reprodução de conceitos que, na verdade, a gente precisa pensar como é que a gente vai trabalhar a partir desse viés, e não simplesmente a partir de uma leitura imediata. Então, entre os pontos que eu acho importantes, né, dessa relação entre fenomenologia e psicologia, eu destaco uma discussão que é sobre essas dificuldades e mal-entendidos da relação entre fenomenologia filosófica e clínica. Né? Nos últimos anos, gente, eu tenho muito trabalhado com um autor que é o Tatossian, né, que é um psiquiatra francês e que discute de uma forma muito crítica essa relação. E uma das coisas que ele diz que a dificuldade dessa inserção da fenomenologia filosófica com a clínica, esse diálogo, é justamente porque a fenomenologia vai contra a corrente. Ela vai contra a corrente de um pensamento natural e que usa muitas das referências explicativas ou de outros campos para responder às suas necessidades. Então, ao ir contra essa corrente do pensamento tradicional, isso gera uma série de dificuldades. Por quê? Porque se a gente pensa, por exemplo, no campo da psicopatologia, uma atitude fenomenológica, por exemplo, ela é uma forma da gente não sucumbir a certas tentações que eu coloquei aqui, instrumentais, classificatórias, estatísticas. Então, trabalhar com a fenomenologia é sempre um lugar de resistência e de questionamento. E quando a gente questiona, isso gera geralmente alguns problemas e é um lugar sempre de crítica, né? Acho que tem um potencial crítico aí bem importante. Então, dentro dessa relação, tem uma dificuldade que ela é muito latente, né? Porque quando a fenomenologia se propõe a ser muito mais algo que questiona do que responde propriamente, a gente fica ali num cenário difícil de sustentar, às vezes, clinicamente, por exemplo. Né? Então, isso pode ser questionado e isso gera uma dificuldade que, por exemplo, autores como Tatossian, entre outros, tentam responder. Então, eu queria destacar aqui, né, por exemplo, a potência da atitude fenomenológica. Né? A gente falar de uma atitude fenomenológica, desse movimento que a gente pode discutir isso em vários caminhos, né? Mas a necessidade de assumir uma atitude em que eu me distancio desses a prioris num movimento de direção da experiência do outro. Isso em termos clínicos, em termos de contribuição para a psicologia, é de muito valor, sobretudo se a gente pensar que isso é um tipo de operação interminável. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que isso é um movimento na direção da experiência do outro que dá condições para o encontro. E se a gente pensar, por exemplo, numa psicologia clínica, ela se sustenta muito no encontro com o outro. Então, a gente pensar como é que esses preceitos fenomenológicos, eles dão uma base para a gente pensar uma relação, um contato, um encontro, né? E uma real, no caso, uma psicologia clínica, por exemplo, né? Então, dentro dessa relação entre fenomenologia e psicologia, existe aqui a impossibilidade de uma pura aplicação da fenomenologia. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Eu estou sempre para falar, por exemplo, para a gente pensar uma relação não de aplicação, mas uma relação de implicação. Ou seja, é nessa relação que existe um atravessamento, uma implicação, um contato que precisa ser pensado de uma outra via. Eu não vou pegar simplesmente algo da ordem dessa fenomenologia filosófica para aplicar. Porque se não houver uma implicação, por exemplo, uma atitude fenomenológica, ela não vai ser possível, ela não vai ser viável, ela não vai ser, ela vai ser simplesmente uma técnica, um instrumento qualquer. Então, pensar um método fenomenológico exige uma implicação dentro desse processo
dentro de um lugar, por exemplo, de uma fenomenologia como filosofia, como método e como epistemologia. Bom, e aí eu coloquei para vocês aqui, né, para a gente pensar, né, sempre uso aí as imagens do Cézanne, um pouco da função da fenomenologia, né, ou das fenomenologias. Né? Então, eu gosto muito de pensar essa ideia, né, da fenomenologia como uma forma de questionamento. Né? Assim, o que ela questiona? Ela coloca em questão a experiência. Primeira vez que eu li isso, né, fiquei pensando, mas uma forma de questionamento, né? Ela sempre se questiona se aquilo é aquilo mesmo, ela sempre propõe um retorno à experiência. Então, aqui me parece ter um potencial clínico, um potencial de contato com a experiência muito interessante. Então, pensar um método fenomenológico, a meu ver, significa pensar um processo de clarificar essas coisas, de torná-la mais, de permitir que ela se desvele, que ela se revele de uma dada forma, em que o psicólogo, o clínico, ele vai conseguir promover isso a partir de uma atitude que ele assume nessa relação. Então, falar dessas funções, né, desse questionamento, implica numa tentativa de propor um processo que ele abre espaço para eu gosto muito dessa palavra, uma clarificação, né, tornar as coisas um pouco mais claras. Né? Aquilo que está encoberto, por exemplo, eu conseguir que isso se revele, que se mostre de uma dada maneira, que eu possa trabalhar com esses diferentes sentidos. Então, ao falarmos de uma fenomenologia, né, e aí aqui eu recorro ao Merleau-Ponty, o inacabamento acaba sendo sua condição de possibilidade. Então, como é que a gente pensa uma psicologia que está tentando dar conta de uma existência como abertura, como possibilidade, como poder ser, né, e uma perspectiva teórica que ela está sempre questionando ela mesma. Né? Eu discuto muito psicopatologia fenomenológica, por exemplo, e sempre quando a gente vai fazer esse tipo de discussão ou de pesquisa, né, a gente tem que ter um problema, porque, na verdade, você desenvolve a pesquisa e a teoria não com uma tentativa de esgotar o conhecimento sobre uma dada experiência. Né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado com transtornos alimentares, eu não estou querendo fazer uma definição do que é anorexia, porque sempre no encontro de uma pessoa com anorexia, eu posso, essa teoria ela pode ser revista, né? Essa construção inacabada, ela vai ser revisitada. Isso vai contra a corrente, né? Eu queria dizer para vocês, isso vai contra a corrente de um tipo de pensamento que as coisas já são dadas e já estão previamente definidas. E aí eu gosto muito dessa citação do Merleau-Ponty, né? Assim, fica a dica de quem quiser ler o Merleau-Ponty, né? O prefácio do Fenômeno da Percepção é um belo texto, uma bela introdução à fenomenologia, e eu gosto muito dessa frase, né? O inacabamento da fenomenologia e o seu andar incoativo não são um signo de um fracasso, eles eram inevitáveis porque a fenomenologia tem como tarefa revelar o mistério do mundo e o mistério da razão. E eu sempre acho que o lugar da clínica é um lugar de mistério, de enigma, acho que tem uma coisa aí que a gente tenta revelar, que a gente tenta explorar, e pensando no método fenomenológico, a gente tenta clarificar. Né? Então, é um pouco assim que eu tento pensar o lugar da clínica, e essa relação tão às vezes, tensionada entre a fenomenologia e a psicologia, que, como eu disse, não é natural, mas ela, a meu ver, é bastante possível e desejada. Então, essa relação, né, seria uma relação de implicação e não de aplicação. Né? Então, assim, quando se fala disso, se refere muito à fenomenologia filosófica e à psicopatologia ou à clínica, e eu diria no que tange à psicologia. Eu acho que a fenomenologia ela exige, para que ela seja usada na psicologia, uma implicação com essa lente que a gente usa e com esse modo de trabalhar em fluxo. Né? Esse é um termo que o Tatossian usa também, né? Assim, é um trabalho sempre com esse movimento, com essa experiência que ela não para de acontecer e não para de se mostrar. Então, como é que a fenomenologia seria uma escola da experiência? Né? A gente está sempre aprendendo com a experiência. E não é uma aprendizagem que eu falo cognitiva, né? Não é dessa ordem somente. Né? Então, ao ter o contato com uma experiência, por exemplo, de alguém que adoece, isso permite que eu aprenda com isso, que eu tenha uma outra compreensão, que inclusive pode ser que me exija que eu reveja a teoria.
E aí que a gente tem um paradoxo, porque se a psicopatologia, né, aliás, se a fenomenologia fala tanto desse movimento em que a gente precisa suspender os nossos a prioris, como é que fica essa relação entre a teoria e a prática? Porque eu estou tentando desenvolver uma teoria, né? Mas como é que eu consigo, ao mesmo tempo, desenvolver uma teoria que, ao mesmo tempo, ela está num campo aberto, inacabado, porque, diante desse fluxo de experiências, ela precisa ser revista, né? Então, eu gosto muito de falar desse lugar fenomenológico que me coloca numa posição ética, que exige uma implicação, que exige um movimento na direção do outro, crítica, né? Porque ela está sempre, de uma forma muito radical, pensando a relação do homem com o mundo, né? Com o outro, né? E todas as implicações disso. E uma fenomenologia que ela é potencialmente clínica, né? Assim, eu tenho aprendido muito isso, né, nos debates na universidade e sobretudo no consultório, né? Na forma como a gente consegue se posicionar a partir de uma lente, a partir de um método e a partir de uma implicação nesse lugar que você assume. Então, assim, terminando minha longa introdução desse processo, né, eu acho que é bem importante a gente olhar para como se dá essa relação entre a fenomenologia e a psicologia, né, e de que forma, às vezes, elas se tensionam, elas se reconfiguram, e pode ter um campo de possibilidades que eu acho que vocês, né, o pessoal que está na pós, por exemplo, vai ver a grande diversidade que tem de fenomenologias e psicologias. E aí, gente, eu volto para a questão, talvez um pouco mais central, que eu queria trazer hoje, né, assim, especificamente de como a fenomenologia do Merleau-Ponty pode contribuir para a gente pensar essa relação, né, assim, como é que ela... que sinais eu queria lançar. Na verdade, hoje a minha ideia era assim, pincelar um pouco para vocês, para despertar esse interesse, né, na fenomenologia do Merleau-Ponty e nos diferentes caminhos que a gente pode seguir. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de algumas obras, né, do Merleau-Ponty, como a estrutura do comportamento, fenomenologia da percepção, né, até pelos títulos vocês já percebem que aqui tem não só pelo título, né, pelos conteúdos também, mas que já tem um possível diálogo com a psicologia desde de sempre, né? O Merleau-Ponty revisita uma série de experimentos do campo da psicologia, diferentes psicologias, como a psicologia da Gestalt, entre outras coisas, né? Tanto no estrutura do comportamento como no Fenomenologia da percepção, né? Um outro livro que se chama O Visível e Invisível, e para quem tem interesse, né, nos textos sobre infância, né, esse livro bem legal que se chama Psicologia e Pedagogia da Criança, que são textos a partir de cursos que o Merleau-Ponty deu na Sorbonne. Então, para falar dessa contribuição, né, eu separei aí alguns pontos, né, só para a gente pensar. O primeiro deles foi o Merleau-Ponty e a infância. Né, o que a gente pode pensar, né, esse período em que o Merleau-Ponty discute a infância, né, se você pegar a Psicologia e Pedagogia da Criança, ele faz debates bem ricos com autores da psicologia do desenvolvimento, como Vallon, como Piaget, como a própria psicanálise. Mas, por outro lado, tem um movimento muito interessante que ele tem um olhar crítico para esse fenômeno infantil, né? E uma das sacadas que eu acho bem legal é que ele acentua muito a importância da gente se reaproximar do mundo infantil, que pode parecer até uma coisa meio óbvia, né? Em um certo sentido. Assim, eu vou me reaproximar da experiência da criança, né? Mas o que ele está querendo dizer é que às vezes a gente está tão aprisionado nas perspectivas instrumentais, estruturais e do desenvolvimento, que às vezes a gente deixa de lado algo que é fundamental, que diz respeito a essa vivência na infância. Então, ele propõe que a gente olhe para a infância não somente, ou ele rechaça essa ideia, de a gente não olhar para a criança para aquilo que falta, mas sim para esse campo de possibilidades de uma criança que está tendo uma vivência que é particular, né? Então, como tem nessa frase, né, é preciso reintegrar a criança ao conjunto do meio social e histórico no qual ela vive, em face do qual ela reage, né? Então, as discussões que ele faz, por exemplo, para a gente pensar a relação com o outro, né, a linguagem, por exemplo, são contribuições do Merleau-Ponty para a gente pensar a infância que eu acho que são pouco ainda exploradas, né? Algumas noções que vão aparecendo nesses livros, como a noção de esquema corporal,
né? Eu acho que tem algumas pistas que, dentro daquilo que a fenomenologia se relaciona com a psicologia, é um campo, a meu ver, a ser explorado ainda. Um outro ponto que eu coloquei aqui, né, é a gente pensar, a partir do Merleau-Ponty, uma fenomenologia crítica. Poderíamos dizer assim, toda fenomenologia não seria crítica? Bom, isso é um outro debate. Mas eu acho que, certamente, na fenomenologia do Merleau-Ponty, existe um potencial crítico enorme que atravessa grande parte do seu pensamento e o modo em que ele posiciona um radical entrelaçamento do homem com o mundo. Existe um debate bem contemporâneo hoje, né, assim, que acentua, a partir dessa lente do Merleau-Ponty, como que a gente pode olhar, por exemplo, para as desigualdades, para as discussões de raça, gênero, identidade, cultura, entre outras coisas. E tudo isso é pensado a partir de uma concepção que, desde a sua base, tenta propor uma ruptura com perspectivas dicotômicas que a gente tanto vê hoje. Acho que o pensamento contemporâneo, infelizmente, né, tradicional enfim, e na forma como ele se apresenta hoje, de uma forma muito rígida, ele tende a ser muito dicotômico e pouco crítico. Então, como é que a gente pode pensar uma fenomenologia que vai colocar sua cara a tapa e tentar olhar para o homem na sua relação com o mundo? E o Merleau-Ponty pensa isso a partir de noções importantes, né, que falam desse radical entrelaçamento e dessa nossa condição de coexistir no mundo. Isso é tematizar a existência, né, como filosofia da existência, isso aparece de uma forma muito forte e, a meu ver, muito interessante. Um outro eixo importante, né, que eu queria acentuar hoje é o da percepção. Né? Então, assim, a percepção é um tema muito importante na história da fenomenologia, não só para o Merleau-Ponty, né? É um tema que fala muito dessa relação homem-mundo, né? Corpo e o outro, consciência e objeto, né? Mas essa percepção para o Merleau-Ponty é muito um elemento que converge e mesmo mistura a questão da mente e do corpo, né? E essa discussão da relação entre a mente e o corpo atravessa boa parte da obra do Merleau-Ponty. Então ele acaba evidenciando, a partir da percepção, a forma que a gente habita o mundo. Né? E quando a gente fala a percepção no Merleau-Ponty, não devemos sair de uma leitura tradicional a partir de uma psicologia que se volta, por exemplo, para processos básicos, mas por uma percepção que vai além daquilo que eu penso, mas que se faz que a gente se volte para aquilo que a gente sente. Né? Então, a percepção ela é muito mais um modo de sentir o mundo do que um modo de pensar sobre o mundo. Né? E o Merleau-Ponty tematiza isso de uma forma, a meu ver, extremamente quase poética, né, eu diria. E o corpo passa a ocupar aqui um elemento muito importante como uma via de mediação, como esse veículo do ser no mundo. Isso abre para um campo aí de possibilidades, né, linkando a dimensão da percepção e a dimensão do corpo. Né? Eu particularmente, né, assim, nos últimos anos, venho tentando trabalhar como é que a gente pode pensar esse corpo, né, esse corpo na psicopatologia, esse corpo nos transtornos alimentares, que tem sido o meu foco de estudo né, na época do doutorado, enfim. Eu acho que isso é um eco bem importante para a gente pensar. Né? Então, falar de corpo, eu acho que o Merleau-Ponty talvez seja um dos grandes filósofos que aborda o corpo, que não é um corpo como objeto, não é um corpo instrumentalizado, físico, né? Mas esse corpo também, que também é sujeito e que atravessa o modo de se relacionar. Um outro conceito que eu queria destacar aqui, né, assim, de forma bem breve, é o conceito de mundo vivido, né, de Lebensborn, que vem a partir do Russell, mas que tem um papel importante para a gente pensar essa relação, inclusive, com a psicologia, que é se a fenomenologia trabalha com essa busca de significados, como que eles se produzem? Então, pensar o mundo vivido significa a gente pensar esses significados que se dão na interseção do sujeito com o mundo. Então, a gente não pode pensar uma fenomenologia, e é engraçado que eu dou aula, por exemplo, para alunos de primeiro, segundo semestre. Quando a gente fala de conceitos importantes da fenomenologia, às vezes o pessoal tende a achar que você está falando sempre de uma coisa puramente individual. Assim, que o fenômeno é tão individual que assim, é só seu. Né? Mas, na verdade,
para a fenomenologia, e eu acho que o conceito de lemismose é super importante na tradição fenomenológica, a gente vai buscar justamente essa interseção, isso que se produz nesse entre, né, nessa mistura, né, nessa carnalidade, e acho que isso abre uma série de diálogos que a gente pode fazer, né, de discussões diferentes, né, como contextos de psicopatologia, de gênero, né, entre outras coisas. Essas três noções que eu coloquei aqui também são importantes, como a de corpo, esquema corporal e a carne, né? Sem entrar muito conceitualmente, o Merleau-Ponty sempre vai pensar essa dimensão do corpo próprio, né? Um corpo próprio que ele é sujeito e objeto, né? Que ele é ambíguo, né? A gente vai falar muito de uma fenomenologia ambígua, né? Então, ele vai trazer inicialmente essa discussão do corpo, né? Que vai atravessar toda a sua fenomenologia, né? Mas ela também vai se desdobrar em outros conceitos como o de esquema corporal. Então, para o Merleau-Ponty, o esquema corporal não é simplesmente algo da ordem cognitiva, mas tem a ver com o modo de organização desse corpo no mundo. E é um esquema corporal que ele é intercorporal. Então, por exemplo, se eu falo de uma paciente com anorexia, por exemplo, o modo como ela vive o seu próprio corpo não é simplesmente uma alteração da imagem que ela tem de si, mas tem a ver com essa relação com o mundo. Tem a ver com esse esquema que vai se estruturando e desestruturando e ganhando uma roupagem, né? E aí o conceito de carne, né, que é um conceito importante também na ontologia do Merleau-Ponty, ele nos abre para a gente olhar uma radical condição de coexistência. Né? Então, assim, na carne, no mundo, né, nesse entrelaçamento que esses sentidos vão se produzindo, né? E aqui também eu acho uma pista bem interessante para a gente explorar o potencial, né, da fenomenologia do Merleau-Ponty. Né? E aí, por último, eu coloquei essa questão da pesquisa fenomenológica e a clínica, né? Porque eu acho que aqui também a gente tem pensado, por exemplo, no afeto, né? Vem desenvolvendo nos últimos anos pesquisas fenomenológicas. Né? Eu acho que a gente não escapa para a gente sustentar na psicologia, a gente fazer pesquisa. Né? A minha fala eu sempre gosto de falar isso. A gente precisa fazer pesquisa, né? A gente precisa desenvolver isso teoricamente e explorar esse campo aberto das pesquisas fenomenológicas, né? Então, no afeto, por exemplo, a gente trabalha muito com o método fenomenológico crítico, inspirado na fenomenologia de Merleau-Ponty. Então, a gente usa, por exemplo, a entrevista fenomenológica, né, organizada a partir de uma leitura do Merleau-Ponty, inspirada em algumas das suas contribuições, e esse é um ponto que eu diria bem interessante também para a pesquisa em psicologia, em psicopatologia, sem falar, por exemplo, na forma em que a família Merleau-Ponty vai trazer alguns sinais, né, para a gente pensar uma prática clínica, né, uma psicoterapia. E aí eu faço aqui uma ressalva, né, porque geralmente quando a gente ouve as discussões da psicologia fenomenological, né, o pessoal no Rio, por exemplo, trabalha muito com Heidegger, com Sartre. Geralmente o Merleau-Ponty ele fica um pouco mais à margem, né? Mas eu diria para vocês que tem aqui também uma série de sinais, de deixas, de pistas que eu convido vocês a explorar ao longo do tempo. Tá? E aí, só para fechar, assim, porque eu não me estendo demais, para a gente conseguir discutir um pouco, né? Eu acho que aqui a gente pensar o presente e o futuro da psicologia fenomenológica, né? Eu acho que tem muita coisa acontecendo, é uma coisa que vem crescendo. Eu sempre penso que a fenomenologia ocupa um lugar de resistência, né? Então a gente questiona muitos modelos que vem se crescendo na psicologia, os modelos ditos hegemônicos, né? Baseados em evidências que às vezes a gente se questiona que evidências são essas, e eu acho que a fenomenologia ela abre aqui para a gente questionar que tipo de relação a gente estabelece, que tipo de pesquisa a gente pode fazer. Então, são muitos desafios e aqui eu acho que é um caminho legal para a gente explorar, né? E convido vocês para que a gente encontre aí no Merleau-Ponty também alguns sinais, né, que está em pleno desenvolvimento. Mas é isso, queria agradecer e acho que era isso que eu queria colocar. Deixei aqui meu contato. Obrigado, né? Bom, acho que a gente pode conversar um pouquinho.
Oi, Lucas, muito obrigado. Só estava tentando colocar seu e-mail aqui no chat, se o pessoal quiser anotar, se você quiser colocar aí depois, a Cassiano também. Tentei digitar aqui, mas apertei o caps lock, já ficou maiúsculo, minúsculo. Muito obrigado, meu amigo, pela apresentação. E eu acabo vendo, né, como o que você trouxe, a Cassiana trouxe, de autores diferentes, né, lugares de pensamento que guardam uma proximidade, mas guardam as diferenças, mas que estão colocando em jogo algo próximo, né? Uma reflexão sobre o nosso tempo, uma reflexão sobre o nosso exercício, né, existencial, e, particularmente você, uma criticidade sobre a clínica, sobre o estudo, porque é isso, fenomenologia não é qualquer coisa, fenomenologia não é simplesmente, eu não julgo as pessoas, então estou sendo fenomenólogo. Fulano foi, né, da fenomenologia porque ele não julgava. Não, né, algo mais aí. Eu acho que é uma marca do pensamento seu, da Virgínia, né, do professor o Cavalcante, né, vários professores do Nordeste que têm uma preocupação e uma criticidade muito apurada no que eles estão fazendo, no que está sendo pesquisado, no que está sendo escrito. Né? Para mim é sempre um prazer poder te ouvir, porque eu acho que essa é uma marca indelével, né? Na verdade, muito presente no trabalho de vocês, mas que é muito importante para aquilo que eu acredito também como teoria, prática, né? Um paradoxo, né? Houve uma colega, vou retomar algumas perguntas, estavam ali, tentei reunir algumas, que ela fala até desse paradoxo entre teoria e prática, né? Porque não parte só de teoria para falar da prática, nem só prática que constrói teoria. É um paradoxo aí que não abre mão de nenhum dos dois enquanto se faz, enquanto se propõe. Então, fico muito agradecido também pela sua fala. E, pessoal, vou pedir para vocês colocarem algumas perguntas no chat, acho que alguém já colocou. De qualquer modo, já lancei lista de presença para quem perguntou. Tá? Eu não sei se tem alguém que não está lendo o chat, mas o chat está com a lista de presença. Vou colocar mais uma vez, que é importante vocês sinalizarem, mas peço que vocês não vão embora ainda, que fiquem aqui mais esses 20, 30 minutos para a gente discutir um pouco mais. Sobre as perguntas, eu vi uma da Jussara e outra da Lívia. Se teve alguma outra lá em cima que não apareceu, ou a pessoa pode pedir para abrir o microfone e falar, ou ela posta de novo no chat, ou se alguém vê, pode me ajudar também. Da Jussara, ela colocou, e acho que é voltado para a Cassiana, foi no momento da apresentação dela. Pode explicar o conceito de experiência estética do cuidado? Eu vou até colocar aqui no chat de novo, Cassiana, que essa aqui foi voltar para você. E teve outra pergunta que me pareceu voltada para o Lucas, que foi exatamente quando ele está falando sobre o paradoxo da teoria e prática, e a Lívia, quer dizer, não é bem uma pergunta, acho que foi mais um comentário, mas o professor pode, a partir dali, falar também, que ela comentou, estava falando sobre teoria e prática, paradoxo, né? Ela falou, tipo, aconteceu com os escritos dos próprios autistas, que mudaram tanto a visão sobre eles mesmos. Né? Acho que tinha relação ali. Se eu estiver errado, Lívia, você até aponta, deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Do Lucas, a Carolina Santos pediu, pode indicar os livros em português que falam sobre a prática clínica à luz de Merleau-Ponty? Eu acho que o do Lucas é a grande referência dele, da Virgínia Moreira, né? Mas melhor ele poder dizer. E eu vou tentar voltar... Tá, e tem um comentário da Paula também, os quadros da apresentação do professor Lucas, algumas obras do Cezanne, como se deu a escolha? Alguma relação com as obras do Merleau-Ponty? Então, vou botar isso no chat também, que fica para ele. Quem quiser escrever mais alguma coisa, pode escrever. Eu vou abrir o microfone. Quem quer começar? Cassiano, Lucas? Quer começar, Cassiano, com aquela primeira questão? Pode ser? Então... Muito obrigada. Sim, o texto, né? O pessoal perguntou. Então, gente, eu vou deixar com vocês a tese, porque esse texto eu tirei da tese, e a orientação de onde estão essas passagens que eu trabalhei. Eu estava falando aqui com o Alexandre, porque eu acho que eu não posso disponibilizar, porque o texto da tese vai ser publicado. Então, como eu assinei lá um contrato de direitos autorais, essas coisas, acho que eu não posso disponibilizar. Mas vocês vão encontrar no repositório da UFPR, eu vou deixar aqui já o PDF mesmo, que eu baixei lá do repositório da UFPR. E aí vocês vão conseguir ver. Deixa eu só fazer isso, então, não sei se o Lucas quer ir respondendo, para eu conseguir colocar aqui para o pessoal. Então, você pode ir respondendo, Cássia, e assim que você terminar a sua resposta, aí eu entro o Lucas e você posta. Beleza. Ali o... Tá? Tudo bem, tudo bem.
Já separou, já tem. Já está tudo separadinho aqui. Bom, a experiência estética do cuidado. Essa é uma questão enorme no Michel Foucault, né? E ainda é uma questão que a gente tem um pouco de dificuldade para responder. A gente fala muito em cuidado de si e a gente não sabe muitas vezes o que ele de fato significa. Mas, basicamente, a experiência estética do cuidado, essa ideia de estética no Foucault, tem a ver, né, remonta, na verdade, à antiguidade greco-romana, né, segundo a qual a filosofia era definida, de modo muito geral, como arte de viver, tecnitobio, né? Então, quando Foucault fala em estética da existência, ou em estetizar a própria existência, ele está, na verdade, recontextualizando e ressignificando essa fórmula antiga. E a tecnitobio, né, a arte de viver, ela não se reduzia necessariamente somente àqueles que se dedicavam integralmente à filosofia. Principalmente nas filosofias helenístico-romanas, como é o caso do estoicismo, do epicurismo e do cinismo, essa tecnitobia era uma prescrição para todos, né? E ela era uma prescrição para todos aqueles que tinham interesse em aperfeiçoar a si mesmos, né? Então, não era uma obrigação, não era uma moral voltada ao código, né? É uma moral voltada à ética. Então, aqueles que têm interesse em aperfeiçoar a si mesmos podem buscar por apoio, né? E esse apoio era um apoio terapêutico, justamente com os mestres, né? Com aqueles que já tinham determinado aperfeiçoamento filosófico, e com esse apoio, ali se estabelecia, na troca entre mestre e discípulo, uma relação de amizade, uma sociabilização, que permitia com que a gente se aperfeiçoasse. E aí, esse aperfeiçoamento é entendido, dentro desse paradigma, a gente pode dizer assim, como uma forma de embelezar a própria existência. Então, o que a gente tem aqui é uma articulação entre ética e estética. A gente tem em jogo, né, uma noção de bom e uma noção de belo, né? Então, pensando hoje, contemporaneamente, né, estetizar a própria existência também é uma questão de gosto, né? Também é uma questão também envolve uma subversão da própria noção de beleza, a gente pode dizer assim. E não é uma beleza no sentido vazio, né? Longe disso. É essa beleza de fundo ou de dimensão ética, né? Não é se embelezar nesse sentido simplesmente vaidoso, né? Nesse sentido neoliberal que a gente vê de uma reprodução e produção compulsória de uma vaidade que está vinculada a uma determinada normatividade. Não é isso, né? O embelezamento, na verdade, é você ser uma pessoa melhor no mundo, né? E estar em harmonia com esse mundo. A partir de perspectivas filosóficas da antiguidade, a gente pode falar em estabelecer concordâncias com o mundo. E nesse sentido, isso vai, em alguma medida, de encontro, acho que com a própria ideia de percepção do Merleau-Ponty, né, porque tem a ver com essa ideia também de percepção do mundo, de vincular-se ao mundo. O Pierre Hadot, quando ele está estudando essa cultura de si no Foucault, ele faz alguns entrelaçamentos, a gente pode dizer assim, entre o que seria, né, esse estilo de viver na antiguidade e a própria percepção estética no Merleau-Ponty. Então, as coisas estão entrecruzadas aqui, né, as discussões. E essa experiência estética do cuidado é basicamente isso, né, a gente pensar um cuidado, não no seu sentido mais trivial, né, mas dar ao cuidado justamente essa potência de modificação do si e do outro. Então, estética também, né, acho que mais uma vez tem relação com o Merleau-Ponty, porque se a gente for pensar o termo em grego é aistesis, né, e significa percepção. Então, tem um jogo aí perceptivo também, né, de interação com o mundo. É você perceber o mundo a partir de um olhar crítico e, ao mesmo tempo, o que é muito interessante no Foucault, subterrâneo, né, não há um movimento de transcendência aqui envolvido, mas é justamente você ir se embrenhando no mundo a partir desse movimento de sociabilização, né? Basicamente é isso. Espero que eu tenha respondido.
Maravilha. Ela agradeceu, a Jussara agradeceu no chat ali, e disse que ia ler sua tese, sem dúvida. Obrigado, cara. Obrigada. Aí vou passar agora para o Lucas e depois tem o Guilherme que queria perguntar. Aí vou abrir o microfone dele lá depois. E, Lucas, a Lívia falou que foi exatamente, pelo que eu entendi ali, aquele momento que eu perguntei do paradoxo mesmo, que, quer dizer, você estava falando sobre paradoxo na teoria prática e os demais comentários ali. Aí, Cássio, se você quiser, nesse meio tempo, postar o link da tese e tudo, tá? Uhum. Vai lá. Então, esse é um debate importante, né, para a gente da psicologia, porque a gente está sempre pensando nessa relação entre teoria e prática, e se a gente envolver a fenomenologia nesse processo, isso ganha alguns contornos bem específicos, né? Eu acho que a gente vive uma psicologia, por exemplo, cada vez mais técnica, cada vez mais por uma prática, muitas vezes sem se preocupar com seus fundamentos. E aí, quando eu me referi a esse paradoxo, né? Porque se a gente pensar que a fenomenologia ela se posiciona nesse lugar de questionamento, de abertura, isso exige que a gente sempre esteja revisitando essa relação entre teoria e prática, porque ela se constitui mutuamente, né? Então, eu não desenvolvo uma teoria para que ela se feche naquele lugar já dado. Ela pode ser revisitada, ela deve ser revisitada. Então, foi por isso que eu falei na história da escola da experiência, como o Tatossian coloca, né? E a gente discute isso também em alguns outros textos, né? Dessa relação de mútua constituição, né? Porque a teoria e a prática elas precisam se entrelaçar, porque senão a gente tende a sucumbir numa lógica muito técnica, né? E se ela for uma lógica técnica, ela é longe de ser fenomenológica, né? Então, assim, não é possível. Então, e a psicologia exige, às vezes, ou as pessoas que pensam a psicologia, que sejamos muito técnicos, sejamos muito prescritivos, por exemplo, né? Então, é esse lugar meio de resistência, né? E de paradoxo, porque se de um lado eu quero desenvolver uma teoria, eu estou sempre questionando se essa teoria realmente ela responde às minhas necessidades. E eu acho isso bem legal e vejo uma ponte aí do pensamento fenomenológico do Merleau-Ponty para pensar isso. Sobre as pinturas, né? Assim, eu costumo usar bastante, né? No laboratório a gente sempre usa as pinturas do Paul Cézanne, porque existe um texto famoso, não sei se vocês conhecem, que se chama A Dúvida de Cézanne, um texto do Merleau-Ponty, e nesse texto ele faz uma analogia entre a obra dele, né, e as pinturas do Cézanne. E para o Merleau-Ponty, as pinturas do Cézanne são muito mais reais que uma fotografia, porque justamente as pinturas elas não têm os contornos tão fixados, tem um movimento. É claro que se a gente pensar na época também, os modelos de fotografia eram diferentes, mas ele faz essa analogia e tenta pensar a partir das pinturas do Cézanne, que para mim são bem, além de bonitas, né? Eu acho que elas revelam um pouco do que a gente quer dizer. Acho que alguém perguntou sobre indicação de livro, né? Bom, vou fazer propaganda do meu livro, que eu acho que é legal, mas tudo bem. Esse aqui se chama Fenomenologia Clínica. Vocês acham lá no site do IFEM, né? A gente lançou em 2021, eu e a professora Virgínia. Esse livro ele contempla uma série de capítulos sobre psicopatologia, sobre clínica, tem casos clínicos, e tem alguns textos específicos falando da fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Que eu acho que é bem legal. Esse diálogo Merleau-Ponty na clínica, né? Assim, não é tão comum, eu diria. Eu acho que hoje, por exemplo, o pessoal que discute pelo caminho heideggeriano, até mesmo sartreano, acho que a gente acha mais coisa, mas tem uma galera bem interessante, né? Os trabalhos da professora Mônica Alvim, do Rio, a própria professora Virgínia, né? E a gente tem feito um esforço aí de desenvolver esse lugar potente de um pensamento fenomenológico que toca o contexto clínico. Acho que é isso. Maravilha, obrigado, Lucas. Vou abrir agora aqui para o Guilherme Leonardo. Acho que eu já cliquei. Vê se Guilherme está ok. Vocês estão me ouvindo? Isso. Pode falar, tá ótimo. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer ao Alexandre por estar realizando esse seminário, está sendo maravilhoso. A Cassiana e o Lucas, porque suas aulas foram muito boas, muito tocantes.
e eu queria fazer um comentário a respeito de um pedacinho da fala do Lucas, de que ele falou de que a união entre a psicologia e a fenomenologia não é muito comum fora do Brasil. Isso para mim é algo muito interessante, porque eu tenho alguns amigos no exterior. E eu tenho uma amiga que ela vive nos Estados Unidos. E ela tem uma dificuldade de entender essa união, que é astronômica. Eu conheço ela faz 8 anos, e há 5 anos, desde que eu comecei a fazer psicologia, eu tento explicar para ela como que é esse fazer não técnico que não visa um produtivismo. Porque nos Estados Unidos, como todo mundo sabe, o que reina não tem outra saída. E eu tentei ser didático, e eu fiz grupo de leitura com ela, eu fiz várias coisas, e para ela a ideia simplesmente não se encaixa, de como de não fazer, da noção que pode haver uma psicologia que não visa a normatividade, a normalização das pessoas. E por todo esse preâmbulo que eu fiz, eu gostaria de fazer uma pergunta de o que você acha que permitiu essa união da fenomenologia, da psicologia aqui no Brasil? Pergunta difícil, viu? Pode ser o mais raso possível que você conseguir responder. É uma ótima, não, mas é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que a angústia da sua amiga não é à toa. É claro que eu não conheço todos os contextos, né? Eu convivi muito no contexto francês, e que, por exemplo, tem um desenvolvimento do pensamento fenomenológico de uma forma incrível. Então, assim, eu assisti a aulas incríveis de fenomenologia na filosofia e ficava me pensando, e a galera da psicologia, ninguém se interessa por isso, né? Ficava meio me perguntando, né? Eu acho, Guilherme, que no caso do Brasil, tem algumas respostas para isso que passam um pouco pela psicologia humanista. Esse é um dos pontos, não é só isso. Né? Então, por exemplo, quando a psicologia humanista chega no Brasil, né, buscou-se uma fundamentação em alguns momentos e se encontrou muito a fenomenologia como um caminho de resposta. Isso desenvolveu ambos os lados, a meu ver, mas gerou uma série de problemas também. Eu acho que esse é um caminho. Acho que a coisa foi se desenvolvendo, sabe, no Brasil, assim, eu acho que teve um diálogo com a filosofia bem legal, mas o ponto de partida no caminho brasileiro foi a chegada, né, porque vai, por exemplo, né, livros como Existência, que foi publicado nos Estados Unidos, com textos do Binswanger, do Minkowski, do Merleau-Ponty, né, isso começa a chegar, mas isso começa a chegar meio misturado com outras tradições. Então, uma das minhas hipóteses é um pouco nesse caminho, e eu acho que a gente começou a ralar mesmo, sabe? Eu acho que teve isso também. Porque se tem um lugar que é meio alheio da psicologia, a fenomenologia nunca foi alheia completamente à psicologia, historicamente. Não foi. Desde Russell e antes, Brentano, por exemplo, né? Psicologia do ato, psicologia descritiva, né? Textos de Russell, Merleau-Ponty sempre dialogando com a psicologia. Agora, assim, colocou-se uma barreira. E aí, em outros lugares do mundo, isso dialoga de forma diferente. Porque tem lugares, por exemplo, que a fenomenologia se desenvolve muito numa pegada cognitiva, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, tem algumas correntes que usam a fenomenologia num caminho bem mais cognitivo. A impressão que eu tenho, aí assim, uma impressão mais pessoal, não tenho nenhum dado empírico, que eu acho que a psicologia, às vezes, ela fica muito perdida no seu lugar, entre a filosofia e a psiquiatria. Então, qual é a consequência um pouco disso? Que ela fica meio sem saber seu lugar. E muitas vezes ela é muito rechaçada. Assim, eu ia para alguns contextos assim, ficava defendendo a psicologia. Mas ela fica meio, sabe, sendo puxada para um lado para o outro. E aí, de um lado, ela fica meio acusada de ser muita filosofia e aí não ser psicologia. De outro lado, ela fica meio sendo acusada de entrar numa lógica muito classificatória, normativa. Então, esse é um problema histórico da psicologia. Tanto é que em muitos lugares do mundo você encontra discussões,
pelo caminho da filosofia e pelo caminho da psiquiatria. E a psicologia que está justamente entre ou dialogando, ou, enfim, isso é uma questão mesmo do nosso lugar, que eu acho que a gente tem boas respostas, e eu, cada vez mais, vejo no Brasil um grande precursor desse caminho, o Brasil, a América Latina. Não sei se eu te respondi, Guilherme, mas é uma pergunta bem legal. Uma pergunta com muita reflexão, né, com muita questão aí para ser pensado, porque envolve história, envolve inserção. Abrindo, né, envolve história, envolve... Nos Estados Unidos, no Brasil, dos Estados Unidos que vem para o Brasil, né, e toda essa aproximação junto com aquele campo, né, de uma psicologia humanista emergente nos Estados Unidos, e como se dão esses encontros, como a coisa chega aqui no Brasil também. Esse é um tema bom, eu sei que você e a Virginia são pesquisadores desse tema também, mas acho que é um tema que ainda precisa ser mais ainda debatido no Brasil, né? Porque fala dessa emergência, como se deu, e para a gente entender até o momento atual, resgatar essa origem, eu acho que é bem interessante, mas é uma discussão muito rica. E aí, Guilherme, tá ok? Ficou legal para você? Né? Porque é isso, só dá para apontar algumas direções, eu acho que é isso, né? Muito debate é sempre acenando para algum lugar, porque se a gente quiser uma completude, seja da existência da clínica ou de um processo histórico, você já tem alguma coisa ali que vai acabar afastando o fenômeno. Eu anotei uma coisa aqui, Lucas, que você falou no final, na pesquisa clínica, né, um método fenomenológico crítico, né, inspirado no Merleau-Ponty, vocês, né, realizam. E porque é isso, né, a fenomenologia, ela, para de algum modo, ela está nesse lugar de uma prática, de uma ação, ela tem que estar olhando para o fenômeno, né, ela tem que estar sendo... A voz é a voz do fenômeno, né? A voz do pesquisador, a voz da teoria, do livro, a voz do fenômeno, né? Então, sempre acompanhar esse fenômeno, que é o exercício, que quando feito de modo crítico, tenta estar levando as últimas consequências esse fazer, né? Porque é muito fácil, rapidamente, já pegar uma teoria, uma explicação e dizer o que é. Mas é muito interessante quando a fenomenologia aparece, como aparece no grupo de trabalho de vocês, né? Dando voz a esse fenômeno, buscando ele compreender junto a ele o que está se dando. Porque senão vira instrumentalização, vira técnica, né? E aí já é qualquer outra coisa, né? Só comentando rapidinho, né? E eu acho que tem um desenvolvimento científico por dentro da fenomenologia muito interessante. Eu não sei se o pessoal tem familiaridade, mas assim, o campo da psicopatologia tem estudos incríveis que se inspiram na fenomenologia para pensar, por exemplo, a esquizofrenia, que são estudos minuciosos, né, resguardando esse fenômeno, sem abrir mão dessa discussão fenomenológica, mas tentando investigar, tentando sobretudo acessar, né? Então, se é método, a gente está buscando um caminho, né, para através disso acessar algo e ao mesmo tempo fazer leituras do que é, por exemplo, do que são os processos de adoecimento, né? E isso tem crescido, né, no mundo, eu diria, né? Mas ainda de um lugar de contracorrente, né? Eu acho que ainda é um lugar exatamente, como contracorrente, mas eu não sei se isso vai mudar no futuro, mas eu acho que sermos contracorrente vai ser o nosso lugar, porque você dá aula para primeiro período, eu também dou, né? O pessoal chega para o primeiro período, às vezes segundo, terceiro, trazendo todo, né, uma coisa assim que mistura autoajuda, que mistura muitas certezas, né, de um sujeito de atividade, técnicas que você pode operar sobre ele, como você pode melhorá-lo, consertá-lo, adaptá-lo. Isso, por vezes, é bem impactante. Então, acho que ser contra-hegemônico vai ser um lugar dificilmente, né, vai haver uma saída. E aqui tem um comentário da Caroline, né? Pensei que poderia ser porque os Estados Unidos é o centro do capitalismo e a cognitiva vigora porque entra para normatizar comportamentos necessários para manter a hegemonia. Envolve discussões sobre capitalismo, sobre o mundo neoliberal, mundo globalizado. Acho que tem algumas questões aí, porque essa discussão ela tem várias faces, né, para ser pensada. Toda discussão que levar de cara um modo muito curto de explicar, de pensar isso, eu acho que tende a, né, ocultar diversos aspectos.
A Thaís aqui agradecendo, falas maravilhosas. Aqui. Agradecimentos teve aos montes aqui, né? Acho que a Cassiano, o Lucas puderam ver. A Marilda, curioso que em 2020, alguns autores estadunidenses e outros escreveram um livro sobre fenomenologia crítica. Sim, tem esse livro. Sim. Mas que não tem, mas não tem quase nada de, assim, diretamente da psicologia. Assim, você pegar esse livro, ele claro que tem temas comuns, né? Mas assim, não é uma coisa que você vai encontrar na psicologia. É um ótimo livro, uma ótima referência aí, cara. Eu ia citar que eu acabo lendo muito a Alice Kunz, né? Alice Kunz, eu acho que é uma das autoras que, particularmente para mim, me trazem algum aporte ali, de que a gente pode falar desse lugar da fenomenologia pensando adoecimento, pensando na clínica, mas tem vários outros. Sugiro fortemente o livro do Lucas, tá? Com a Virginia Moreira, eu acho que ali tem vários acenos importantes para pensar uma clínica. A Nicole colocou, maravilhosa forma como a NUCAF... obrigado. Está tornando acessível o conhecimento de psicologia e fenomenologia. Ainda existe muita estranheza dentro da graduação. Estranheza e maus entendidos, né? Eu acho que o Lucas, né, qualquer pessoa aqui que está nesse campo, quando dialoga com os pares, né, houve coisas assim que você diz, não, isso aí não é fenomenologia, não, isso não é pensamento existencial, não é isso que eu faço na clínica. Né? Acho que é isso que ainda marca, mas a gente vai tentando, né? Lucas, eu, todo mundo aqui do grupo, a gente vai tentando. Um podcast, ó, o Guilherme está sugerindo um podcast Psicologia na Contramão. Podcast, tem tantos, né? Eu acho que a gente poderia ter mesmo um podcast interessante, tem uma ideia. Lá no CAF, parceria com os outros institutos, né? Eu acho que é um caminho. Em breve tem um podcast. Pessoal, eu queria perguntar se alguém quer comentar mais alguma coisa, e acima de tudo, se a Cassiana ou o Lucas querem dizer alguma coisa. Eu passei aqui no chat, lembrando que semana que vem nós temos um encontro com a Ana Sandra, presidente do Conselho Federal de Psicologia da Unip, e o Marco Casanova, um filósofo desse campo, né, ao qual a gente se propõe aqui, que vão estar com a gente na semana que vem, semana do Dia da Psicóloga, do Psicólogo, e toda a programação vocês têm no site. Provavelmente quem está aqui agora é porque está inscrito, então fiquem atentos às datas, eu sempre sugiro, marquem na agenda. E fora isso, dei outros informes aqui sobre um grupo de WhatsApp que a gente tem que divulgar vários eventos, em geral gratuitos ou muito próximo disso. E a própria especialização, quem quiser mais informações. Né? Falei no início, tem o nosso site da nucaf.com.br, que está sempre disponível para vocês acessarem, entrarem em contato com a gente. E, né, espero que a gente se reencontre aqui semana que vem. E passo a fala para a Cassiana e para o Lucas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Marilda agradecendo, né, também, filologia crítica, essa contramão, sim. Se cabe a nós, exato. Então, Cassi e Lucas, suas considerações finais aí para encerrar. E muito obrigado mesmo pela presença de vocês hoje. Bom, eu agradeço, né, por estar aqui hoje, foi muito legal, foi legal falar meu texto e entender um pouquinho também a repercussão dele. Fico feliz que as pessoas tenham gostado, e foi um prazer escutar o Lucas, a aula do Lucas, anotei muita coisa, aprendi muito, são temas que me interessam também. Essas articulações, né, entre filosofia e outros campos, como a psicologia, a literatura, são muito instigantes e são muito urgentes e necessárias. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Legal, obrigado. Lucas? Bom, só posso agradecer aí pela noite agradável, né? Espero que vocês tenham gostado da discussão. Né, me coloco à disposição, se alguém quiser em algum momento dialogar, né, eu acho que esse caráter vivo do pensamento fenomenológico é o que nos instiga, né, eu acho que a gente está num lugar crítico, mas, volto a dizer, precisamos fazer pesquisa, precisamos investir num posicionamento de uma psicologia fenomenológica que estuda suas práticas, porque só no campo do discurso a gente não se sustenta na psicologia, né, e falo isso como professor de psicologia, que estou na universidade, que, né, esses processos de mestrado, doutorado, então a gente sabe que o que a gente faz funciona, é bom, mas a gente precisa ter evidências de alguma forma, sem sucumbir à lógica completamente mercantilista atual. Né, e eu acho que a fenomenologia tem um caminho importante ético e como o Alexandre falou, né, de dar voz a esse fenômeno que às vezes as pessoas se esquecem, né, e que fazem uma psicologia bem instrumental, que não me agrada muito.
Mas é isso, gente. Uma boa noite aí para todo mundo e até breve. Legal, então vou encerrar, pessoal. Obrigado aí, todo mundo que está presente ainda, mais de 100 pessoas. Obrigado pela participação, obrigado, Cassiana, cada vez mais próxima aqui do Instituto. O Lucas já deu umas aulas com a gente, inclusive essa semana, agora sexta-feira, vai estar com a gente também, mais uma aula da Turma em Andamento. Então é isso, agradeço muito, boa noite, fiquem bem, espero que todos vacinados, eu já fui na minha segunda dose, espero que em breve todo mundo, para que um dia a gente possa ter nossos encontros presenciais. A gente está no online para um dia poder estar com tranquilidade presencial. É isso, obrigado, pessoal. Grande noite para vocês, grande semana. Beijo.